Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. A Defensoria Pública sempre teve que lidar com grandes desafios. A demanda de serviços é gigantesca, os recursos financeiros e humanos são escassos e cada funcionário possui sua própria forma de trabalho. Com o distanciamento social imposto em 2020 e diante da necessidade de continuar garantindo à população o acesso à justiça, ela também teve que se reinventar, mudar a cultura organizacional, adequar normas internas, mudar fluxos de trabalho, implementar sistemas de atendimento remoto e de análise de dados. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro não só conseguiu se adaptar, como virou referência pelas diversas iniciativas inovadoras que vem desenvolvendo ao longo dos anos. E neste episódio, vamos conversar com Rodrigo Pacheco sobre esse verdadeiro case de sucesso não só para o setor público, mas também para escritórios e departamentos jurídicos. Ele é defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro e secretário adjunto do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Ingressou na carreira há 19 anos e está em seu segundo mandato à frente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ele também é escritor de livros e artigos jurídicos. Vamos nessa? Rodrigo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. O Giovanni Ravagnani, que já esteve aqui já fez mais de um episódio até aqui no podcast, de vez em quando a gente troca umas figurinhas, e aí ele me falou, cara, você já viu o que está acontecendo lá na Defensoria do Rio? Eu falei, não sabia não. Aí fui procurar saber, ele falou, você tem que conversar com o Rodrigo, que as coisas que eles estão fazendo lá são muito legais. E aí eu, para fazer esse episódio aqui, dei uma pesquisada, dei uma futricada na sua vida, na Defensoria do Rio e tudo mais. E aí, realmente, já de cara, já queria dar os parabéns, porque vocês estão fazendo coisas muito legais, assim, dando de fazer inveja a muito escritório. Então, seja bem-vindo ao Direito 4.0 e a gente já vai começar esse papo aí. Eu queria saber da onde surgiram essas ideias. Foi alguma coisa, antes mesmo da gente entrar no que tem sido feito aí dentro da Defensoria, é uma coisa que já estava antes da pandemia, vocês já estavam olhando isso, ou foi por necessidade mesmo, quando chegou a pandemia, vocês tiveram que criar soluções para que as coisas fluíssem da melhor maneira possível? Primeiro, Gustavo, é um imenso prazer participar do podcast. Como eu já disse a você, hoje eu estou aqui na condição de conversar com você, mas eu sou um ouvinte fiel do Direito 4.0, uma grande referência aqui para mim e para a gestão da Defensoria Pública nessa questão da tecnologia e do direito. E o Giovanni foi dessas pessoas que a gente encontra aí na vida, que também é uma grande inspiração. Já foi palestrante nosso aqui no segundo seminário Tecnologia e Direito, e é muito inspirador para a gente prosseguiu nessa conversa. Eu diria que esse tema, o direito e tecnologia, ele atingiu particularmente a mim antes da pandemia. Em 2017, 2018, esse tema cresce muito aqui, acho que no direito, para quem pesquisa direito, começa a ter muita gente escrevendo sobre esse tema, tecnologia, direito. E, ao mesmo tempo, a conjuntura política do país, a gente estava acabando de sair de uma crise política, uma crise fiscal. A gente tinha um olhar sobre a Defensoria Pública de que dificilmente a gente ia cumprir a Emenda 80 em todo o Brasil. O que diz a Emenda 80? Que em cada comarca você tem que ter uma Defensoria Pública. Então tem um grande debate nacional, desde essa época, sobre como a Defensoria Pública pode cumprir a Emenda 80 num cenário de muita crise e que não seja pelo modelo de convênio com a OAB, que é um modelo que ainda existe em muitos estados, como São Paulo, por exemplo. E é importante lembrar que nessa época a gente também começa uma crise grande da advocacia, especialmente a advocacia trabalhista, essa discussão sobre a redução da judicialização na justiça do trabalho resulta também no empobrecimento de uma boa parte da advocacia, numa ausência de trabalho para essa boa parte dessa advocacia, o que, por outro lado, nos questionava que essa advocacia poderia pressionar pela ampliação do modelo de convênios para garantir a sua empregabilidade. Então, a gente começa essa reflexão, como é que a gente consegue trazer a tecnologia para a defensoria, para ampliar os seus serviços, para democratizar o acesso à justiça
obviamente, sem ter um olhar das soluções para o mercado privado. A gente sabe que o mercado privado está muito pujante em soluções tecnológicas para escritórios, para grandes empresas, só que não são adequadas para a instituição, como uma defensoria pública. Então, a gente começa a conversar com quem vem estudando, e aí a gente encontra o Daniel Becker, que é um advogado aqui do Rio, que participou aí também do podcast. Já teve aqui. E aí ele abre um mundo para a gente, e eu diria que ele é um dos nossos grandes mentores aqui sobre soluções tecnológicas para a defensoria. O que tinha antes disso aí, de tecnologia? O que se usava? Era só algum sistema de controle de processos e tinha mais alguma coisa? Só para a gente ter uma noção de, assim, pensar lá mais para frente do episódio, no antes e depois. O que tinha antes? Então, eu diria que até 2015 não tinha nada, Gustavo. Nem um software de gestão, nada? Era tudo em planilha? Zero. Para você ter noção, a gente era da época aqui a Defensoria é famosa pelo cartão azul, que era um cartão que o usuário da Defensoria Pública, de papel, em que cada ida dele à Defensoria era lançada a data e o andamento do processo. A gente não tinha nenhum sistema de controle de processo, de nada. Esse cartão ficava com a pessoa, com o cidadão? Exatamente. Então, aí internamente não tinha nenhum controle de nada, então, assim? Zero. A gente, por exemplo, eu era defensor público na época de uma vara criminal numa cidade aqui na Baixada Fluminense. Eu não sabia quantos processos eu era responsável, porque o nosso trabalho tecnológico era exclusivamente no sistema do Poder Judiciário. Uhum. E aí já desse acúmulo nessa reflexão e da necessidade da gente integrar a defensoria, a gente olhava a instituição, nós somos aqui 800 defensores no estado do Rio de Janeiro, e era praticamente um escritório de advocacia em cada órgão de atuação. Não havia integração, não havia compartilhamento de informações. Uhum. Então isso era um anseio nosso. A gente chega então aqui à administração com o André Castro, que era o defensor-geral, e então o subdefensor-geral, eu era um dos subdefensores gerais, o outro subdefensor-geral, Denis, também muito atento a essas questões. A gente começa a construir também um conhecimento sobre a necessidade de ter um sistema próprio de atuação. E aí surge o Sistema Verde, e aí surge uma outra figura muito importante, que é o Pablo Cerdeira, que é um advogado aqui do Rio, professor da FGV, que a gente conversa com ele também, e ele fez um trabalho muito interessante aqui na Prefeitura do Rio, sobre tecnologia da informação, vários projetos muito inovadores. E aí é uma outra conversa que abre a nossa cabeça e fala, olha, vocês têm que conversar com a Coptec da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então a gente chega à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí cito aqui o professor Jano, que coordenava a Coptec. A gente assina então um contrato com a Coptec para tirar absolutamente do zero um sistema que pelo menos compartilhasse informação. E aí começa a nossa jornada do Sistema Verde, eu diria a partir de 2016. E desde então a gente expandiu isso para muitas outras soluções. Que legal, muito legal ter essa noção, assim, é um pouco chocante, né, mas a gente sabe que isso é a realidade de vários órgãos, inclusive de vários escritórios também, né, não só do poder público. A gente tem apesar de ter algumas ferramentas que facilitariam o acesso e ter pelo menos um controle mínimo aí das informações, a gente sabe que muitos escritórios também, muitos órgãos públicos não fazem isso. E agora, com essa nova onda do direito aí, é que as pessoas estão tomando consciência de uma forma mais generalizada, né? Da importância de se ter isso, né? Mas aí já chegamos na pandemia ou já tinha alguma coisa implementada? Como que tá? Não, aí a gente faz não chegamos ainda na pandemia, a gente começa a desenvolver, digamos, final de 2016, 17, 18, o Sistema Verde. E a nossa lógica de trabalho aqui, só fazer uma pequena explicação, a gente tem os núcleos de primeiro atendimento. Se a pessoa procura a defensoria a primeira vez, ela vai a um núcleo desse de primeiro atendimento, que é descentralizado nos bairros do Rio, nas cidades, e ali ela inicia o atendimento dela. Então, a nossa lógica era,
a gente precisa começar o sistema por módulos, e o primeiro módulo era o núcleo do sistema, era o núcleo de primeiro atendimento. E a gente fez um trabalho muito interessante com a participação dos defensores, servidores da ponta mesmo, para construir todo o fluxo, é um fluxo muito complexo de primeiro atendimento. Ele começa, então, a gente começa a construir a nossa base de dados. Cada usuário da defensoria tem o seu prontuário, seja ele um caso processual, um caso não processual, e ali fica a história dele do primeiro atendimento. Nesse módulo, a gente começa a construir a automação de documentos que a gente emite repetidamente, como, por exemplo, ofícios para buscar informações em vários órgãos, uma ressalva para justificar uma falta no trabalho, uma solicitação de comparecimento, tudo isso que era feito à mão, a gente tem um processo de automação nesse primeiro módulo. E aí a gente passa, então, a fazer a primeira integração com o Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro e passamos a distribuir toda a ação nova via Sistema Verde. A nossa meta é não trabalhar mais no sistema do Poder Judiciário. A partir dessas integrações, a partir do MNI, a gente distribui todas as petições iniciais pelo Sistema Verde. Esse primeiro módulo ficou muito maduro e a gente passou por uma tarefa muito mais complexa, que são os defensores da vara, depois que o processo começa, passarem também a trabalhar no Sistema Verde. E como que foi a receptividade dos defensores com relação a isso? Porque eu imagino que, né, não dá para se ter uma unanimidade de, nó, que maravilha, ou não, foi justamente isso que aconteceu. Nossa, ainda bem que chegou isso para organizar a nossa vida aqui. Porque uma coisa que acontece muito tem alguém que toma essa iniciativa, seja, né, dentro de uma instituição ou dentro de uma empresa mesmo, mas não dá para enfiar a goela abaixo, né? Você tem que trazer essas pessoas para participarem, porque também não adianta você colocar e ninguém usar ou usar de maneira equivocada, né? Como que foi, então, assim, a receptividade aí? A gente sempre acreditou muito no processo de legitimação e não no processo de imposição. Então, a construção do sistema com defensores e servidores da ponta já nos deu um grande ganho. Então, a gente já trouxe uma boa parte para o sistema. A gente aqui está lidando, Gustavo, com defensores de 70 anos de idade a 23 anos de idade. Então, você tem gerações de defensores públicos e defensoras que têm maior ou menor habilidade tecnológica, defensores que estão acostumados com o sistema do Poder Judiciário. Então, você passar por um sistema é uma tarefa hercúlea. Qual foi o grande ganho? Quando o trabalho no nosso sistema ficou mais fácil do que no Poder Judiciário. A nossa grande virada de chave é quando a gente criou ferramentas no Sistema Verde que eram muito mais facilitadoras, por exemplo, para distribuir uma petição inicial do que no Poder Judiciário. Digo uma que foi um enorme ganho, que é você aperta o botão de distribuir, se o sistema do Tribunal de Justiça estiver fora do ar, você não precisa ficar a todo momento tentando distribuir. Tem lá o robozinho que vai ficar distribuindo e quando o sistema voltar, ele vai distribuir automaticamente. No Poder Judiciário, quando você fazia a distribuição e o sistema estivesse fora do ar, você perdia todas as informações. Isso é muito chato. Então, a partir desse momento, a gente trouxe uma grande parcela dos defensores de núcleo de primeiro atendimento para o nosso sistema. E aí, obviamente, também teve uma grande campanha de comunicação, de mostrar os dados que o Sistema Verde fornecia para a defensoria. E aí, quando a gente consolidou bem o núcleo de primeiro atendimento, com quase 100% dos defensores trabalhando, a gente passa para uma tarefa maior, que foi quando o processo já estava tramitando. Então, assim, se puder ressaltar um dos principais fatores para essa adoção aí em massa do sistema, a experiência do usuário, né? Que a gente fala tanto e vê o tanto que isso é importante, né? Não adianta também você colocar uma coisa que na cabeça de quem está usando é um dificultador do trabalho do dia a dia dele, né? Que ele poderia fazer, tem um atalho, entre aspas, que ele faria de uma forma mais rápida ou de uma forma melhor, né? Então vocês foram muito, muito felizes em conseguir
facilitar o acesso, e o usuário tendo essa experiência boa, ele vai querer cada vez mais usar esse sistema, né? Não, deixa eu ver que agora ele consegue facilitar a minha vida aqui, né? Porque acontece também de você colocar esses sistemas novos e aí você ter que adequar o seu trabalho ao sistema, né? E isso também é horrível, horroroso. Você começa a fazer gambiarra, é horrível. Não, é horrível. E a gente tinha uma grande preocupação. O sistema se chama verde porque verde é a cor da Defensoria Pública. E a nossa obsessão na conversa com a COP é: a gente não pode ter o apelido de que é o sistema vermelho. que ele não vai dar errado. Que ele vai dar errado. Então... E nem o azul, chega do azul. Exatamente. O sistema verde, além de ser a cor da defensoria, também tinha assim, na construção da comunicação, do branding assim, do sistema, que ele vai facilitar o trabalho, que é uma advocacia de massa, que nenhum escritório tem. Assim, os números da Defensoria Pública são incomparáveis com qualquer escritório de advocacia pelo volume e pela diversidade de demandas, entendeu? Então a gente precisava ali ganhar os corações de defensores que estavam há 25, às vezes 30 anos, trabalhando da mesma forma. Isso é muito... E de uma forma analógica. Isso é muito difícil, Gustavo. Então foi um trabalho hercúleo, e a grande sacada foi a experiência do usuário, como foi depois, e a gente vai falar, posso falar um pouquinho mais lá na frente, do aplicativo também, o Defensoria RJ. Eu tenho uma curiosidade também, porque a gente fala muito de tecnologia, mas uma das coisas também que me encanta muito é a questão da cultura. Por isso que eu vou bater de novo nessa tecla. Você falou, né, que seria uma das coisas, um dos fatores de sucesso aí, de ter funcionado o sistema verde, foi a experiência do usuário. Beleza. Mas antes da experiência do usuário, você tem que fazer o cara pelo menos tentar mexer ali. Teve alguma coisa? Como que foi essa abordagem de, olha, nós temos um sistema novo? Como que foi essa questão de treinamento? Só para entender como que vocês fizeram essa virada cultural, assim, porque a partir daí a coisa vai só ficando cada vez mais complexa, no sentido de que vocês foram implementando mais novidades, mais sistemas, aplicativo, etc. Como que foi essa questão cultural, assim? Eu diria que esse é o nosso maior desafio, ainda é, e não superado. É como... Em todo lugar, né? Eu acho que especialmente no serviço público, e especialmente no sistema de justiça, em que existe quase um dogma que é da autonomia funcional, você romper essa cultura analógica é muito difícil. A gente vinha de uma defensoria pública em que o atendimento era... a informação mínima que tinha ficava na posse do usuário, não ficava na instituição. Você tinha uma ida absolutamente desnecessária de pessoas aos órgãos de atuação. Eram filas, era um atendimento estressante, as pessoas esperavam, as equipes ficavam estressadas. Então tinha ali... Também eu enxergo aqui um pouco, Gustavo, uma insatisfação pelo modelo ainda de atendimento. Por mais que a pessoa trabalhasse no mesmo modelo 10, 15, 20 anos, já havia uma insatisfação desse modelo, que esse modelo se exauriu. Veja, o judiciário já estava entrando com força no processo eletrônico. Para você ter noção da nossa situação, a gente sequer tinha equipamento, infraestrutura para trabalhar em processo eletrônico. A nossa internet era de baixíssima velocidade, os computadores muito velhos. Por quê? Porque, basicamente, a gente vinha de processo de papel e a internet era para consultar jurisprudência e responder e-mail. E aí vem o Poder Judiciário, começa a tornar, aqui no Rio de Janeiro, um processo forte de tornar os processos eletrônicos. Os defensores se veem empurrados para trabalhar no sistema, e foi uma transição muito ruim, muito traumática aqui, com pouco apoio da gestão do momento. Ao mesmo tempo, você vê um modelo de atendimento que não casava com o processo eletrônico, em que a gente não tinha nenhum controle sobre a nossa demanda, não tinha nenhuma informação. Então, acho que essa insatisfação também ajudou. E eu repetindo aqui, trazer as pessoas para a construção do sistema é a grande saída. Eu acho que todo mundo fala isso. Não dá para a gestão
compreender que sozinha ela vai construir o sistema e entregar, vala, vai, agora vocês trabalhem. Uhum. Então é por isso que a gente acredita no processo de legitimação, é trazer os defensores e esses defensores vão replicar depois as experiências exitosas. E aí a gente fez todo um processo de capacitação, seja presencial naquela época e depois em EAD, tem um suporte assim, muito intenso para os defensores que estão ingressando nos sistemas. Então, teve toda uma estratégia também de suporte e de venda mesmo, né? Digamos, de propaganda positiva do sistema. Ah, que bom. Cara, eu tô até agora meio chocado com o cartão azul, porque é assim... tô rindo, mas rindo de nervoso, né? Mas assim, a gente tá falando de experiência do usuário aqui, é uma demonstração, assim, de que é uma materialização, não é demonstração, né? São coisas que a gente acaba adotando com o tempo e que não percebe o que as coisas significam, né? É uma demonstração de que, cara, esse problema é seu, eu não quero nem ter nada aqui comigo, que, tipo assim, eu não tenho obrigação nenhuma, eu tô te fazendo, entre aspas, um favor de te ajudar aqui, então leva esse problema pra você e quando você precisar resolver alguma coisa, você volta aqui, que aí a gente vê o que a gente faz, né? É isso, é uma demonstração de uma mudança de mentalidade, ao mesmo tempo em que ela é muito... É muito triste isso, mas ela é muito legal pelo que aconteceu depois, né? Pelas viradas que vocês conseguiram dar. Mas aí esse processo cultural, por isso que eu fiquei pensando assim, poxa, isso aí deve ter sido um trabalho assim, hercúleo, né? Uma briga de foice para tentar trazer as pessoas para dentro e fazer com que elas entendam que existe uma coisa que no começo vai dar mais trabalho, uma forma de trabalhar que ela é diferente, é mais trabalhosa com certeza, mas que os frutos eles vêm depois, né? Você melhora o atendimento, a pessoa vai menos vezes aí, ela não perde viagem, né? Para às vezes perguntar uma coisa boba que ela conseguiria ter informação de uma forma simples, ela tem que sair lá de uma outra cidade para ir até a defensoria para conseguir essa informação. Então, assim, é um processo muito legal, muito interessante. Não, eu posso falar que a gente deixou de ser uma defensoria reativa, em que a gente atendia quem nos procurava segurando o cartão azul para ser uma defensoria proativa, em que a gente impulsiona efetivamente o processo, o atendimento. Essa foi uma grande mudança e por isso também é muito difícil mudar a cultura de 800 defensores, mudar essa cultura de ter uma atuação mais proativa, de impulsionamento do processo. É até interessante você olhar a marca do Sistema Verde, não é à toa que é um cartão azul se desintegrando, porque a gente quer acabar, a nossa intenção era acabar com a era do cartão azul. Muito legal. E para mudar a cultura também, a gente usou aqui, dar muita visibilidade àqueles que estavam usando o sistema. Então, a gente usa muito aqui como comunicação interna o WhatsApp, né, além dos e-mails. Então, todo mês a gente faz um ranking assim, dos órgãos que mais distribuíram as petições iniciais, daqueles que mais emitiram ofícios no Sistema Verde, daqueles que mais criaram casos, a gente dá as estatísticas gerais. Isso gerou um ambiente, eu não vou dizer de competitividade, mas de visibilidade, porque, no final das contas, as pessoas gostam de ter seu trabalho reconhecido. Uhum. Dá um gás, né? Dá um gás e o serviço público tem pouca oportunidade dessa visibilidade. Então, quando a gente joga a luz, que, por exemplo, um núcleo aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro era o campeão de distribuição, a pessoa fica satisfeita, porque ela está lá se matando de trabalhar e toda a instituição, e obviamente o público que acompanha nas redes sociais, está enxergando, nossa, olha o tamanho da produtividade desse núcleo de primeiro atendimento da Defensoria Pública em Campo Grande, ou em Jacarepaguá, ou em Bangu, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, que é a região mais adensada, né? Uhum. Não, e a gente tá falando aqui, né, porque a gente tá tratando do caso e da Defensoria do Rio. Mas assim, como todo episódio, eu tenho certeza que quem já é ouvinte aqui tem muita sacada que você pega alguém falando sei lá, um juiz falando alguma coisa de Visoloc, quem é advogado começa a aplicar no escritório também, né, para dar essas sacadas. Então, isso que acontece, e a gente pegou aí martelando no cartão azul,
Acontece demais em escritório também, que o advogado ele só atende cliente, ele não presta informação, o cara fica puto porque o cliente liga querendo saber, pô, como é que tá meu processo, e acha ruim que tem que dar satisfação, né? Às vezes até acha ruim que o cliente julgou lá no site do tribunal o número do processo dele e falou, eu vi que saiu uma movimentação, o que você fez sobre isso? Então, assim, são realidades que a gente consegue projetar, né, como uma forma de aprendizado. Pô, se tem alguma coisa que tá errada, dá pra gente mudar, tem saídas e tem soluções. E o que você está demonstrando aí é que a gente precisa dar o primeiro passo. Porque se não tivesse dado esse primeiro passo de pegar e fazer um sistema para começar a controlar os processos, que é uma coisa básica, você não saberia falar desse ranking, por exemplo, né, que você fez. E isso é o que gerou o impacto nas pessoas de quererem trabalhar melhor, de quererem trabalhar com maior qualidade e produzir mais, né? Então isso é muito legal, uma cadeia que você começa com uma coisinha e não sabe onde que vai dar, não sabe onde que vai parar, né? Não, e foi super interessante, Gustavo, que a partir do momento que a gente ganhou os defensores de núcleo de primeiro atendimento para o sistema, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente passou a desenvolver um projeto paralelo que é o Verde em Dados, que é o nosso grande BI aqui, né? E o nosso primeiro foi do núcleo de primeiro atendimento. Então, a gente conseguiu enxergar que a gente estava distribuindo por mês de novas ações, 7.500 novas ações. É um número, assim, muito grande. E a gente consegue, e cada órgão conseguia enxergar, por exemplo, qual é o meu perfil de usuário. São mulheres, são homens, quais são as principais demandas que eu proponho. E aí a gente descobriu que a maior parte da nossa atuação de novos processos é na área de família, são ações de alimentos. Então você começa a destrinchar qual o perfil do trabalho da Defensoria, qual é o público que está acessando a instituição. Eu sei que tem mais gente acessando aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu sei, por exemplo, que na Baixada Fluminense estão acessando também, mas com perfis de judicialização completamente diferentes. E aí você passa, então, a começar a capturar esses dados, estruturar e definir políticas públicas, não só na gestão, mas principalmente políticas públicas de acesso à justiça, né? Muito legal. E aí, mais uma vez, acaba com aquela falácia de que, né, você precisa da super tecnologia, da inteligência artificial, de sei lá o que, caríssimo e tal. Você precisa de coisas básicas, porque a gente ainda está bem no começo dessa revolução aí do direito, né? Então, começando a estruturar, tendo um sistema, a partir do sistema, conseguindo pegar esses dados, aí você começa, já deu um terceiro passo, criar um perfil, né? A sua persona, o seu cliente, quem que é o seu cliente aí? Quem é o cliente de cada uma dessas defensorias, né? E aí você começa a prestar um serviço de mais qualidade, ter uma resposta melhor, já saber mais ou menos como que você consegue atender esse cliente e ter uma população, consequentemente, mais satisfeita e mais feliz e uma prestação jurisdicional melhor, né? E aí eu vou contar um dos casos assim que eu mais gosto assim do impacto disso, que a gente também tem eu tenho três grandes paixões aqui na gestão, que primeiro é trazer as ferramentas tecnológicas na perspectiva de democratizar, utilizar dados como litígio estratégico e a comunicação também como uma ferramenta de litígio estratégico. Então, eu diria que na virada de 2018 para 2019, já com os núcleos de primeiro atendimento muito consolidados assim, na defensoria, a gente tem dados confiáveis. E aqui, historicamente, esses defensores de primeiro atendimento sempre falavam, nossa, de dezembro a fevereiro, o meu núcleo explode de pessoas procurando vagas em creche, ou seja, propor ações contra o município em busca de vaga em creche. Isso era uma questão de sensação, né? E a partir do Sistema Verde, a gente efetivamente capturou esses dados de que havia um aumento significativo de dezembro a fevereiro de pessoas acessando a defensoria para propor ações em busca de vaga em creche e traçamos o perfil dela, que são mulheres moradoras da Zona Oeste. E aí, com esses dados, foi muito interessante, o órgão aqui que atua na área da infância e juventude não propôs nenhuma ação. Com esses dados, esse órgão foi à Câmara dos Vereadores aqui da capital, na discussão do orçamento do município do Rio de Janeiro, na comissão de orçamento, e fez um debate republicano e institucional de política pública, mostrando, olha, a gente tem aqui um diagnóstico de que mulheres da Zona Oeste procuram no início do ano a defensoria
em busca de vaga em creche. E aí, nesse debate, foi uma vitória que a gente comemora muito. A gente, óbvio que não foi só pela Defensoria, mas a gente contribuiu. Tem obviamente, um debate político. A Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores remanejou 40 milhões de reais de publicidade e propaganda do município do Rio para educação infantil. Sensacional. Então, você veja, com o termômetro da judicialização individual, com a estruturação desse dado, a gente fez um litígio estratégico não judicial, discutindo política pública no Poder Legislativo. E isso, muitas vezes, a gente esquece, né, desse nosso papel também, né, como advogados, de que a gente está ali com um dado, a gente precisa pensar em soluções. É uma obrigação nossa. O que a gente pode fazer para não abarrotar ainda mais um poder judiciário que já está tão sobrecarregado? E aí você pensar numa saída estratégica, numa saída diferente, numa solução que pode ter, inclusive, até mais impacto. Além de diminuir a quantidade de serviço e de causas repetitivas que você vai ter aí, não vai abarrotar o poder judiciário e ainda vai ser mais eficaz. Vai ser muito mais eficaz. As pessoas não vão precisar procurar o judiciário, vão ter a sensação de que agora, sei lá, nesse exemplo aí, né, que o filho dessas pessoas podem ir na creche, que a cidade está preocupada com essas crianças, né? É um outro efeito cascata muito interessante. Não, é interessante, e eu tento transmitir essa cultura assim do litígio baseado em dados, porque eu falo, nenhuma instituição do sistema de justiça, Ministério Público não tem isso, Poder Judiciário não tem isso, não tem essa quantidade de dados de litígios individuais que podem ser estruturados para uma demanda coletiva, porque a gente atua tanto coletivamente como individualmente. E a coletiva pode ser numa ação civil pública, que a gente cada vez acredita menos nela, e mais na discussão de política pública, junto ao Poder Executivo e ao Legislativo. Assim, com o sistema hoje, Gustavo, a gente consegue, também tem parte desse projeto Verde em Dados, eu consigo saber por município quem são os principais adversários da Defensoria Pública. Então, eu clico aqui no Rio de Janeiro e eu sei contra quem a gente está mais peticionando nesse mês, pessoa jurídica. E olhando globalmente aqui o Estado, a gente vê como é que a gente consegue concluir a disfuncionalidade da discussão da política pública de saúde no Poder Judiciário. Dos 10 maiores litigantes, 8 são municípios e o próprio Estado do Rio de Janeiro na área de saúde pública. Só 2 são empresas, são concessionárias de serviço público. Então, esse nosso outro painel aqui, que também controla eventual distorção da judicialização para nos alertar de que houve ali algum problema, um excesso de judicialização contra determinado município, ou estado, fora do padrão, é uma ferramenta importante também para discutir com as secretarias municipais de saúde e com a própria Secretaria Estadual de Saúde, que a gente tem um termômetro. As pessoas estão buscando o judiciário para fazer exame, para ter uma internação, para obter um remédio. É isso que eu ia te perguntar. E aí, você já citou um caso que dá para fazer diferente. O que mais que dá para se fazer nessas situações que vocês avaliam? E outra pergunta, já emendada também. Esses dados, eles são disponíveis para qualquer defensor ou fica mais para a gestão aí da defensoria? Como que funciona? Então, os dados ficam no ambiente do Sistema Verde, então todos os trabalhadores da defensoria, desde estagiários, que têm um determinado perfil, residentes, servidores e defensores, têm acesso ao Verde em dados. Esses dados que a gente conseguiu extrair desse painel de litígios contra a pessoa jurídica são muito importantes para a gente tentar convencer os municípios de um outro projeto nosso, que são as câmaras de resolução de litígios em saúde. A gente tem uma série de convênios, salvo engano, entre 20 e 25 com municípios, em que a gente estabelece uma câmara para resolver uma demanda de saúde administrativamente antes de ajuizar uma ação. Então, com esses dados, por exemplo, um determinado município aqui, Campos dos Goytacazes, a gente mostrou o volume enorme de ações judiciais contra o município na área de saúde. Então, a gente sentou com o município, com o secretário municipal de saúde, e falamos, vamos tentar o convênio? Antes de ajuizar a ação, se a pessoa nos procurar, a gente monta esta Câmara com servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Campos,
para entregar o medicamento se ele tiver, para encontrar um substituto terapêutico. E os municípios topam isso, porque é muito caro, você tem que manter uma estrutura de procuradoria, o município sempre é condenado, então paga honorários. Vai ter que cumprir a liminar. Vai ter que cumprir a liminar, e aí ele vai comprar o remédio sem licitação. Isso dá margem, inclusive, a vários outros problemas relacionados a onde eu vou comprar, onde eu não vou comprar. E aí o nosso número aqui de êxito nas câmaras é de 70%. A gente reduziu 70% a judicialização nas câmaras de resolução de litígios, entendeu? Isso aí não precisa falar mais nada, acabou. 70%, que isso. É maravilhoso isso, sensacional. E dentro desses dados, uma coisa que eu fiquei curioso para saber é como que é feita essa classificação. Porque a gente sabe também que os dados a gente precisa de ter, né? Tem que estar bem higienizados e bem classificados para que a gente possa ter uma análise correta da realidade e às vezes, sei lá, alguém lança lá uma ação de indenização por danos morais e na verdade ele deveria colocar que era uma obrigação de fazer para, sei lá, para dar um remédio, por exemplo. Isso faz toda a diferença na hora que você vai analisar esses dados. Como que é feita essa classificação e categorização desses dados? Então, a gente tem a gente criou aqui em 2015 uma diretoria de pesquisa, que não é ocupada por uma defensora, então tem uma equipe que ela participa também do projeto Verde em Dados. A gente segue muito a classificação do CNJ, que é de uniformização das classificações, né? E isso permite uma qualidade maior do dado que a gente traz. A gente tem um enorme desafio, que é criar a cultura de preenchimento de todos os dados, especialmente os dados de raça. Esse é um dado que a gente perde muito, porque ele não é obrigatório na propositura da ação. Então, aqueles dados que são obrigatórios numa propositura de ação, usando lá a classificação do CNJ, são dados de muita qualidade. Inclusive, a gente tem há um ano aqui fazendo uma campanha de conscientização e de capacitação de como preencher os dados de raça, que é importante para a defensoria entender se as pessoas negras estão acessando os serviços da instituição. Entendi. E aí é esse setor que é o responsável, então, para chegar lá, na hora que você vai distribuir uma petição inicial, vocês encaminham para eles, e aí eles vão classificar dentro desse sistema que tipo de litígio é aquele, quais são os assuntos que estão sendo tratados, de acordo com esses dados do CNJ. Não, funciona assim. O sistema, você distribui a ação seguindo lá os dados obrigatórios, e aí uma equipe que tem cientista de dados da UFRJ junto com a diretoria de pesquisa constrói os painéis. E a partir dos painéis ele extrai, assim, que a gente define como prioritário, ele vai construindo os painéis e estruturando esses dados. Assim, o primeiro painel, por exemplo, não é tão bom, porque ele é muito poluído. Então, ao longo do tempo, a gente foi, inclusive, aprimorando, porque menos acaba sendo mais, né? Quando você tem assim, um painel poluído de informações, você acaba não tendo informação nenhuma. Então, a gente acabou criando painéis muito objetivos, assim, do que a gente quer medir, porque, inclusive, para definir nossas políticas aqui de gestão. Não entendi. Esses painéis são as telas do sistema que na hora que a pessoa vai distribuir, ela preenche, é isso? Então, você tem... Painel que eu digo é o nosso BI, mas... Tá. Mas aí você está falando na coletânea dos dados, né? Isso. Não, eu tô perguntando antes. Na hora lá, eu sou defensor e tem um caso novo que eu vou distribuir. Quem que classifica esses dados? Como é que eu que lanço, eu, defensor que lanço lá no sistema, escolho dentre as opções o tipo de assunto? É isso? Isso. É o defensor ou sua equipe. E pela nossa experiência aqui, esses dados estão muito confiáveis, entendeu? Que bom. São dados assim muito confiáveis que permitem a gente ter uma análise bem consistente assim do perfil de demanda. O nosso desafio aqui são os dados mais relacionados ao usuário, que eles não são obrigatórios para distribuir a ação. Entendi. Maravilha. E aí, então, voltando aqui, lá atrás você tinha falado então dessa etapa, né, que tinha feito aí, esse sistema ele estava preparado aí para distribuir as ações diretamente dentro do sistema e que o passo seguinte foi dos processos em movimento. Como que foi essa implementação? Aí 2019 é o nosso grande desafio,
que é pegar a maior parte da nossa atuação, que são os processos em andamento. E aqui a gente precisou de um grande diálogo com o Poder Judiciário, e no final de 2019 a gente consegue fazer a integração, já desenvolvido o módulo também, que a gente chama módulo Vara, que tem um outro olhar sobre o processo. Então, a nossa lógica é, o defensor lá começa o caso, no núcleo de primeiro atendimento, encaminha para a Vara, e nesse ambiente ele passa a receber todas as suas intimações. Esse foi um enorme desafio. A Defensoria Pública, em tempos pré-pandêmicos, Gustavo, recebe mais ou menos 1,5 milhão de processos por ano. Assim, Meu Deus do céu. É um negócio assim, o Tribunal de Justiça fala, não existe volume de intimação no Estado do Rio de Janeiro igual ao da Defensoria. E aí a gente construiu um MNI, um Web Service, para receber todas as intimações para que o defensor não trabalhe no sistema do TJ. Eu queria tanto ter acesso a uma API dessas intimações, porque a vida do advogado com relação a intimações é o caos, né? Hoje é tristeza. Você tem processo em mais de um estado da federação, você já está... Né, não tem o que fazer, tem que ficar entrando no sistema ou contratar uma plataforma que faz essa busca e que mesmo assim elas ainda não estão 100% não, elas ainda estão boas, mas estão caminhando. Essa questão das intimações é terrível, eu fico imaginando com 1 milhão de processos. O que seria se vocês não tivessem conseguido esse convênio aí com o Tribunal de Justiça? Não, e o nosso grande drama agora é o PJE, né? Porque o PJE está entrando no Rio de Janeiro e quando ele foi construído originalmente, ele não é construído para a prerrogativa da intimação pessoal. Ele joga para a Defensoria Pública. No sistema aqui do Tribunal de Justiça, ele distribui para caixas dos defensores com atribuição. Então, a API foi complexa, claro, mas fazer um depara não tão complexo assim. O problema do PJE é esse que a gente agora está numa luta. Mas sem contar o volume. E além disso, o sistema também que a gente construiu de API no TJ, a gente baixa a árvore do processo no nosso sistema. E isso foi muito importante, porque o sistema do Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro tem muita instabilidade, muita instabilidade. Uhum. E o Web Service... e muitas vezes funciona melhor do que o próprio sistema do Poder Judiciário. E aí foi um ganho que a gente conseguiu trazer também uma boa parte de defensores públicos para o sistema verde, os defensores que trabalham na vara. Porque o sistema do TJ ficava fora do ar, ele conseguia trabalhar normalmente respondendo suas intimações e consultando os processos, porque você baixa a árvore do processo e fica ali no nosso data center, enfim, você não precisa a todo momento baixar a árvore do processo. Ele fica lá no nosso banco de dados, que facilita muito também a continuidade desse trabalho de atendimento de massa, que é da Defensoria. Paralelo a isso, a gente construiu aqui um sistema de degravação das audiências. Isso é muito importante na atuação do Tribunal do Júri, nas varas criminais, para você não ter que fazer audiência 2 vezes. Na vara civil nem é tão impactante. Então, a gente também construiu essa ferramenta no módulo Varas, inclusive com possibilidade de citar a minutagem com a transcrição. Se você quiser selecionar, copiar e colar na sua petição um trecho degravado, ele indica, inclusive, a minutagem para o juiz acessar direto lá no vídeo original da audiência. Já pensou se a Defensoria pudesse colocar esses produtos, cada solução dessa como um produto no mercado, hein? O caixa ia ficar maravilhoso da Defensoria. Eu já penso nos advogados que sonham com essas ferramentas. Nossa, podia ter uma ferramenta boa para isso. Aí tem na Defensoria, a Defensoria vendendo. A Defensoria tá lá na AB2L. Não, a gente cedeu para a Defensoria do Distrito Federal o sistema. A gente assinou um convênio, a gente está compartilhando com quem tiver interesse, obviamente, defensorias públicas aqui,
todas as nossas ferramentas. A gente está, inclusive, nesse convênio, fazendo um desenvolvimento compartilhado, para não haver retrabalho. O que eles desenvolverem lá, mandam para a gente manda para eles. Até isso é muito legal, essas iniciativas de vocês, de terem essa preocupação em, bom, então vamos ceder um sistema que está funcionando muito bem, mas eu vejo aqui uma possibilidade também de alguém lá do outro lado, de outro estado, fazer uma coisa muito bacana. Então por que ele também não pode compartilhar isso comigo, né? Sai todo mundo ganhando. Maravilhoso. Não, perfeito. Eu acho que a gente acredita muito nesse processo, e ainda no módulo Varas, Gustavo, a gente começou a também fazer outras APIs, fez aqui, construindo também um módulo. A gente tem uma atuação muito forte no sistema prisional do Rio, tem 50 mil presos, e eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que 95% das pessoas presas são atendidas pela Defensoria aqui no estado do Rio de Janeiro. São 40 defensores dedicados ao sistema penitenciário, que também a gente não tinha controle dessa informação. Muitos usavam o Evernote, aí tem uma série de questão de proteção de dados, de compartilhamento de informações, mas era o que era disponível na época. E a gente construiu um módulo agora também do Núcleo do Sistema Penitenciário, com a API com a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, quando um preso é deslocado de uma unidade para outra, no nosso próprio sistema, ele já é transferido para o outro defensor automaticamente, entendeu? A gente também está fazendo aqui um web service com o Tribunal de Justiça para trabalhar no CEU, que são os processos de execução penal, para receber as intimações no nosso sistema, já está começando a receber, o que vai facilitar muito também aqui o compartilhamento das informações e para a gente entender o perfil do aprisionamento aqui no Rio. Muito legal. E tem alguma coisa em vista, assim, você acha que seria viável fazer o compartilhamento desses dados que você... É claro que tem uma questão aí de, né, a gente pode até falar mais para frente de LGPD em cima de tudo isso, mas fazendo de forma anonimizada, enfim, de compartilhar esses dados com outros órgãos do poder público ou até futuramente com, né, para a sociedade como um todo, você acha que é uma coisa viável ou não? Por enquanto ainda é... Eu acho super, super viável. A gente, a partir agora desses dados muito estruturados, a gente todo ano lança um anuário. Só que até o momento ninguém buscou um convênio para compartilhamento de dados. A gente tem um projeto para o ano que vem para publicizar esses dados, assim, reformulando toda a página nossa da Defensoria, na internet, e criar um ambiente que haverá painéis públicos, inclusive com uma forma de prestação de contas à sociedade, transparência. É óbvio que tem alguns dados que são muito estratégicos para o nosso litígio. Uhum. Como, por exemplo, o painel agora que a gente está desenvolvendo sobre as audiências de custódia, que a gente pode até falar um pouquinho, que é um projeto super interessante. Então vamos falar. No geral, a gente pretende assim, compartilhar assim, e publicizar esses dados. Legal. A gente abriu a defensoria para as universidades, para a academia, para pesquisadores. Legal. E esse projeto que você falou, como que está funcionando? Então, esse ano, no início do ano, eu assinei um convênio com a Polícia Civil, aqui do estado do Rio de Janeiro, e a gente recebe todas as prisões de flagrante diariamente em metadados. Antigamente, cada delegacia e no órgão de atuação levar em papel os autos de prisão em flagrante, porque os defensores têm que ser comunicados em até 24 horas de todas as prisões em flagrante, até para fazer o controle da legalidade. Depois ela passou a enviar por e-mail e a gente conseguiu uma luta aqui, fazer esse convênio e a gente recebe os metadados. Quando a polícia envia para o Sistema Verde, ele automaticamente já cria um caso no módulo de audiência de custódia, para o defensor ter acesso a todas as informações do auto de prisão em flagrante. Também já é anexada a folha de antecedentes criminais. Então, no momento da entrevista, antes da audiência de custódia, o defensor tem todos esses dados no Sistema Verde. É um volume assim, muito grande de prisões em flagrante no Rio, chega a 150, 200 por dia. Às vezes menos, às vezes mais, enfim, isso obviamente varia. E a partir desses dados, a gente está criando aqui no nosso Verde em Dados 2 painéis. O primeiro para a gente entender o processo de criminalização no estado do Rio de Janeiro. Como é que a polícia se comporta na sua criminalização, assim, lá na ponta.
Então, a gente vai saber por município, por exemplo, quais são os policiais que mais prendem. A gente vai saber quais são os tipos penais que mais são levados para a delegacia. Qual é o perfil da pessoa presa. Esse é que é muito estratégico para a gente. Também a gente vai, a partir dele, entender como é que é o bairro também, né? Bairro, exatamente, ter, digamos, uma mancha de criminalização. Não é a mancha da criminalidade, porque tem uma criminalidade oculta, mas é a mancha da criminalização. E também entender o perfil decisório dos juízes. Quem mais solta, quem menos solta, por juiz. A gente tem isso hoje, mas de forma analógica, em planilhas de Excel. A gente agora vai colocar isso no Verde em Dados. Não, analógico não, né? Já é digital. Aí você... Tá vendo a pessoa quando ela se acostuma com a tecnologia, né? Agora já tá assim, não, o Excel já é analógico. Não, mas eu vou dizer que é analógico por quê? É mais primitiva, né? Vamos dizer que é um MVP, vamos trazer para a linguagem das startups. É um MVP que a gente tem. É porque é o seguinte, como é que funcionava? A gente, desde o início da audiência de custódia, a gente faz relatórios, e esses relatórios eram em papel. O defensor, a gente criou a figura aqui quase do defensor pesquisador, então no momento da entrevista, ele não entrevistava só sobre o fato. Ele perguntava muita coisa. Era um relatório mesmo de pesquisa, e esses relatórios em papel eram enviados para a diretoria de pesquisa, que depois planilhava no Excel. E aí a gente faz todo ano o lançamento aqui de um relatório de audiência de custódia no estado do Rio de Janeiro. Mas o outro painel que a gente quer fazer é o painel da tortura no estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui um protocolo de prevenção e combate à tortura na audiência de custódia. Todo ano a gente também lança um relatório sobre a tortura aqui no estado do Rio de Janeiro, a partir da visão da audiência de custódia, que é onde o fato acabou de acontecer. A pessoa chega na audiência de custódia com o cheiro da rua, com marca da violência, com a marca das agressões. Então, esses dados vão ser inseridos no sistema verde, enfim, porque o defensor vai continuar a preencher os relatórios, a pesquisa, na entrevista ali com a pessoa presa, e esse painel vai dar a radiografia da tortura aqui no estado do Rio de Janeiro. Quem mais tortura, em quais municípios, em quais bairros, quais agentes das forças de segurança, quais são os principais tipos de torturas impostos, qual a raça da pessoa torturada, enfim. Então, a gente está desenvolvendo aqui esses dois painéis aqui no âmbito do Verde em Dados. Muito bom. E aí eu fico imaginando assim, beleza, vocês já estavam, né, com todas essas iniciativas, e aí de repente vem a pandemia, né? Aí vocês que têm uma atividade naturalmente, né, que precisa de estar em contato com o cidadão e, enfim, imagino que não devem ter sofrido tanto, porque vocês já estavam, pelo menos, né, com bem equipados, assim, mas ainda assim vocês deram um passo à frente, e não sei se foi aí na pandemia, eu queria que você falasse, se foi em razão da pandemia que vocês criaram um aplicativo para tentar atender essas pessoas que durante a pandemia às vezes não podia ter o contato, não perdessem esse contato com a defensoria. Como que surgiu? E está certa essa cronologia aí? Está perfeita. Assim, no nosso planejamento, o aplicativo entraria no ar no início deste ano, com um formato de meramente agendamento. Assim, a pessoa quer um atendimento da defensoria, ela ia marcar a hora, dia e o local. Então, ele era um facilitador do agendamento. Aí eu me lembro bem, Gustavo, em 23 de março do ano passado, eu estava no Palácio Guanabara, com chamado às pressas lá para uma reunião junto com o presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça, o então governador Wilson Witzel, secretário estadual de saúde, presidente do Tribunal de Contas, presidente da Assembleia Legislativa, e eu me lembro bem do secretário estadual de saúde, então, falando: a gente precisa fechar tudo, senão nós seremos a nova Itália. E aí bateu absolutamente um pânico. Todo mundo resolveu, vamos fechar as portas. E todo mundo fechou. Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Judiciário fechou, defensoria, escola. E aí a gente teve, literalmente, 48 horas para botar de pé algum modelo de atendimento remoto.
E o que a gente tinha à mão ali? Eu falo, é muito difícil para o gestor público encontrar soluções rápidas, por conta do processo licitatório, por conta das próprias empresas de soluções tecnológicas não confiarem no poder público. Como é que a gente ia contratar, por exemplo, uma assinatura de Zoom para a administração tocar o seu dia a dia? Não tinha como fazer um processo de licitação. Uhum. E quem tem coragem de assinar um contrato emergencial? Uhum. O que tinha à nossa mão? O WhatsApp. Então, a gente, aqui, nessas 48 horas, nós sentamos aqui no mapa do Rio de Janeiro e construímos 110 polos de atendimento remoto com WhatsApp e e-mail para atender, assim, no limite, as demandas emergenciais. E aí a gente conseguimos sobreviver durante algum tempo com isso. Então, esses polos centralizavam um conjunto de municípios, temáticas importantes como violência doméstica, sistema prisional. Nós levantamos, então, esses 110 polos de atendimento remoto, que eram no WhatsApp, com equipes por trás, reunimos com a COP e falamos, a gente precisa colocar o aplicativo não só para agendamento, mas agora para o atendimento remoto. E aí a gente senta com a COP, com a FRJ, e aí agrega a esse projeto um parceiro que eu sou, assim, muito grato pelo que eu aprendi, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade aqui do Rio, ITS. Então, agradeço muito o Sérgio Branco, que é um dos diretores do ITS, que eu liguei para ele e falei, Sérgio, eu tenho aqui um aplicativo, mas a COP, TEC, a UFRJ, não tem experiência de jornada do usuário, especialmente da Defensoria Pública. Preciso da sua ajuda. E aí eles ficaram muito empolgados com o projeto. Então, a equipe do ITS fez toda a jornada do usuário antes da gente lançar o aplicativo. Então, a gente pegou grupos de usuários da Defensoria, dos mais diversos locais, fizemos workshops online, eles testaram o aplicativo, apontaram o que precisava melhorar. Quando a gente tinha esse aplicativo já bem consistente, a gente lançou em outubro do ano passado, como mais uma ferramenta de atendimento remoto. É importante, em julho do ano passado, a gente voltou a algum atendimento presencial, especialmente para os hipervulneráveis, excluídos digitais. Continuamos com o WhatsApp também, com um atendimento multiportas, um telefone também para atendimento, mas colocamos no ar o aplicativo em outubro do ano passado. E aí eu tenho uns dados aqui, você me corrige se eu estiver errado, mas olha só, com um ano desse aplicativo já são 400 mil downloads, 245 mil usuários cadastrados, 160 mil atendimentos e uma média de 900 atendimentos por dia. Só para ter um panorama da relevância desse aplicativo, né? Perfeito. E é o nosso início de inteligência artificial, Gustavo. Ali a gente tem a lógica do autosserviço. A construção... é importante também destacar que, além da jornada do usuário, o ITS fez toda a política de privacidade. Então, o aplicativo já está de acordo com a LGPD, antes, inclusive, dela entrar em vigor. Mas a gente usou a lógica do autosserviço. Então, a gente treinou a máquina aqui para ir respondendo, fazendo uma trilha de respostas dadas pelo usuário para identificar o órgão responsável pelo atendimento e qual é a demanda. Então, o assistido vai respondendo as suas perguntas. Tem processo? Não tem processo? O que você está buscando? Alimentos para o filho, alimentos para você? Enfim, são muitas perguntas que ele vai respondendo e, ao final, e a gente está com uma acurácia ali de 85%, 90%, ele indica o órgão responsável. Então, ele pode prosseguir com o atendimento remoto ou ele pode optar pelo atendimento presencial, porque a gente entende aqui que o direito de escolher o atendimento, se ele é remoto ou presencial, é do usuário, não da instituição. Se ele opta pelo atendimento remoto, ele já é informado ali quais os documentos que ele precisa para aquela ação e o atendimento prossegue. Ele sobe esses documentos dentro do próprio aplicativo? Sim. Porque o defensor e as suas equipes atendem pelo Sistema Verde. Essa é a lógica. Assim, quando começa o diálogo, o usuário, depois que a máquina agendou
para o atendimento remoto, falando, olha, no dia tal você vai ser atendido pela equipe da defensoria. E ali começa o diálogo. Os defensores, pelo Sistema Verde, respondem às mensagens dos usuários. Os usuários questionam também se eles têm alguma dúvida. E ali pode... Obviamente, isso funciona para demandas simples. Não tem como fazer um atendimento remoto para uma ação de uso capião, que é muito complexa. Mas para uma ação de alimentos, que ela é mais simples, é plenamente possível. Então, nosso objetivo agora, que a gente voltou 100% presencial, é manter essas demandas mais simples e de massa no atendimento remoto quando o usuário optar. E é muito interessante esse movimento que está acontecendo agora, nesse momento, é que a maior parte dos usuários prefere o atendimento remoto. Eles gostaram do atendimento remoto. Você mencionou que vocês entendem que a opção por receber um atendimento presencial ou virtual é do usuário. Por que vocês chegaram a essa conclusão? Porque o nosso público aqui, ele é muito diversificado, Gustavo. A gente tem desde a classe média empobrecida pela pandemia, que é, por exemplo, um perfil aqui do núcleo, no centro da capital. A gente tem desde pessoas analfabetas, catadores, população em situação de rua, pessoas que estão presas. A gente tem atendimento em muita área rural. Então, eu acho muito complicado a instituição impor um tipo de atendimento com tamanha diversidade de públicos-alvos, sabe? A gente tem um público que a gente não atende, que é a classe média alta e a classe A. O resto, quem ganha até 5 salários mínimos, 3 salários mínimos, e a gente está vivendo, obviamente, uma tragédia econômica, especialmente no estado do Rio de Janeiro, com uma população muito empobrecida. Entendi. Faz total sentido, né? E isso também, até essa avaliação, você precisa ter esses dados para saber, né? Olha, o público aqui mudou, agora o perfil é outro. E por isso dá relevância também que você estava dizendo de não só se ater aos dados obrigatórios da ação, como, né, outros dados que também são relevantes para construir outras coisas do cidadão, né? Que está procurando a defensoria. Não, é importante que a gente escolheu o aplicativo, a gente vê várias soluções super interessantes no Brasil todo em defensorias. Tem muita gente com assistente virtual, mas a gente seguiu muito aqui a pesquisa, que é muito interessante, do CETIC, né, que é do IBGE, que é o maior acesso da população C, D, E, à internet é via celular. Então, a nossa decisão aqui foi: vamos criar um aplicativo porque é onde o nosso público acessa a internet. E reforçando esse argumento, por que o direito dele optar? Porque a gente identificou também alguns problemas. A pessoa pode ter muita habilidade no uso da internet, só que ela pode ter uma conexão muito ruim, um plano de dados limitado, ou às vezes sequer ter memória suficiente para ter o aplicativo. Ou para mandar os documentos, né? As fotos dos documentos, sei lá. Exatamente. Então, a gente está aqui pensando para o ano que vem desenvolver uma ferramenta de envio de áudios, porque também é uma outra dificuldade. A gente tem um público aqui que tem muita dificuldade na redação de mensagens. Então, tem um desafio aqui da comunicação também virtual, que é uma comunicação mais fria, mais formal, transmitir o problema, o usuário da defensoria. Muitos dos usuários não conseguem transmitir o seu problema redigindo um texto no aplicativo. Então, também tem essas peculiaridades aqui desse grande escritório que é a defensoria. Entendeu? E aí você já pode usar um pedaço desse sistema que faz a degravação de audiência, já pode transcrever esse áudio aí também. Interessante, não tinha pensado nisso. Vou até anotar aqui. Já converte para texto aí e bota dentro do Sistema Verde. Ai. Mas, Rodrigo, e vamos falar assim um pouco da LGPD nesse contexto todo, né? Porque você está o tempo todo tratando aí de novas funcionalidades, novos sistemas, e os dados pessoais são sempre, praticamente, são tratados.
como que vocês fizeram, você falou que o aplicativo já nasceu dentro da LGPD, né? Como que vocês fizeram para adequar e o que vocês têm feito para manter esse sistema todo dentro das exigências da LGPD? Interessante essa pergunta, porque no ano passado, a gente estava absolutamente no meio do caos aqui de encontrar as soluções tecnológicas para a instituição continuar a funcionar. E esse não era um problema. Até que um dia, assim, até a partir desse diálogo com o ITS, da experiência do aplicativo, a minha equipe de TI fala, olha, a gente chegou a 2,5 milhões de pessoas cadastradas no nosso banco de dados do Verde. Eu tomei absolutamente um susto. A gente está falando de uma população aqui no Rio de Janeiro de 17 milhões. A gente tem aqui um volume de dados impressionante de dados pessoais. E assim, o tema da LGPD começou a crescer muito, assim, no segundo semestre do ano que vem. Eu passei a estudar bastante esse tema e a gente encontra aquelas parcerias também com o Giovanni, com o ITS, que aparecem, parece que, não sei se tem alguma coisa assim, divina, não sei, mas as pessoas aparecem assim no seu caminho que transformam a vida profissional. Aí aparece o pessoal da Data Privacy. Sou muito grato aqui ao Bruno Bioni e ao Rafael Zanata. É uma organização não governamental e também tem, obviamente, a parte de educação, que buscam a Defensoria Pública do Rio e de São Paulo para fazer uma capacitação na Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente fala o número de pessoas cadastradas, eles tomam um susto e veem o tamanho do desafio que é adequar a Defensoria Pública à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente fez uma ampla capacitação aqui com a Data Privacy, foi quase uma consultoria que eles fizeram, inclusive com casos práticos, acompanhando. A gente começou, então, no final do ano, início desse ano, a redigir aqui a nossa política de privacidade, nomear as encarregadas de proteção de dados. E muito do nosso discurso também para os defensores públicos e servidores na ponta olha, a gente precisa trabalhar no Sistema Verde porque ele está adequado à LGPD. Ele tem ferramentas de segurança que estão adequadas à LGPD. A gente precisa agora, com o aplicativo já consolidado, migrar do atendimento do WhatsApp para o atendimento no aplicativo. O WhatsApp ele pode ser complementar, mas você não pode trafegar ali, no nosso entendimento, documentos, dados sensíveis, ainda que haja o consentimento. A gente tem muito essa discussão sobre o consentimento aqui, da necessidade do consentimento na defensoria. Então, o processo atual, o nosso desafio atual é mudar a cultura do WhatsApp, do atendimento para o WhatsApp, migrar para o aplicativo e que o WhatsApp seja uma ferramenta complementar. E tem, obviamente, também a tarefa aqui da gestão. A gente não trabalha com processo administrativo físico, a gente tem também um sistema de processo administrativo eletrônico, não tramita mais papel aqui na gestão da Defensoria Pública. Então, a gente também está fazendo aqui agora, está no momento do mapeamento, concluindo o mapeamento de onde há tratamento de dados, para, a partir desse momento, fazer todas as adequações. É uma tarefa, eu diria, hercúlea e constante, que é adequar a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro à LGPD. Não, mas não só. É claro que tudo que tem volume, a complexidade aumenta, né? Mas é isso. A LGPD para todo mundo é uma demanda constante. Não vai achando que você vai fazer um projeto e acabou, né? Pronto, eu estou adequado, porque as coisas, com certeza, é uma coisa contínua. A LGPD é para sempre, né? A partir desse momento, eu comecei a estudar muito sobre proteção de dados, enfim. Publiquei dois artigos sobre LGPD, e aí me permita aqui fazer um momento aqui, propaganda, a gente vai Claro. Vou lançar com mais 2 colegas ano que vem um livro sobre acesso, justiça e tecnologia, com vários autores, defensores, refletindo muito sobre o impacto da tecnologia no acesso à justiça, e eu escrevi sobre o papel da Defensoria em relação à LGPD, de que não é um mero papel de adequação, mas que uma das funções da Defensoria, especialmente depois da Lei Complementar 132, em 2009,
que é o papel de educação em direitos, e que cabe à Defensoria Pública ser protagonista na educação em direitos da população vulnerável em proteção de dados. Então, a gente está desenhando agora, também em parceria com a Data Privacy, um projeto de educação em direitos de proteção de dados nas favelas. Capacitar lideranças comunitárias na cultura da proteção de dados. Isso passa desde o reconhecimento facial, do uso de redes sociais, do reconhecimento fotográfico, porque a gente entende também que o papel da instituição aqui, da Defensoria, enquanto agente de promoção de direitos fundamentais e direitos humanos, é de participar desse processo de construção da cidadania, que hoje a cidadania também se exerce no mundo virtual, na internet e com proteção de dados. Muito bom. E esse artigo que você escreveu está disponível em algum lugar para quem quiser ler aqui e a gente colocar o link na descrição também? Sim, eu publiquei um em parceria com o Bruno Bione e com o Zanata no Jota, e publiquei um outro também discutindo a questão do consentimento na Defensoria Pública também no Jota, porque a gente teve um grande debate aqui, alguns defensores, inclusive, entendiam que para cada atendimento você tinha que ter o consentimento. Se você fosse propor uma ação, você tinha que ter o consentimento do usuário da Defensoria. A gente tem aqui um documento padrão, que a pessoa declara que não tem condições de pagar um advogado, por isso está acessando a Defensoria. Então, muitos aqui defendiam que a gente deveria inserir ali também no documento o consentimento do usuário do tratamento de dados. E a partir das pesquisas que eu fiz, do estudo, eu escrevi esse artigo e vou publicar esse também no ano que vem, nesse livro que a gente vai lançar. Eu entendo que a ditadura do consentimento não se aplica aqui à Defensoria, e aí eu faço esse debate aqui no artigo do Jota sobre o papel do consentimento do tratamento de dados no atendimento da Defensoria Pública. Legal, então vamos deixar aqui na descrição do episódio para quem quiser conferir. Rodrigo, e parece assim, né, que vocês já estão vivendo o futuro da Defensoria. Eu ia te perguntar, e agora? E o futuro da Defensoria? O que vocês estão planejando? O que tem de coisa empolgante aí que ainda está por vir? Então, a gente tem um projeto aqui que é muito complexo, que é o de inteligência artificial, que a gente chama Projeto Gama, em homenagem ao Luiz Gama, né, que é digamos que foi o primeiro defensor público da história do Brasil, que é o uso da inteligência artificial para a leitura das intimações. A gente já está desenvolvendo um processo de médio e longo prazo, muito complexo, que a gente está desenvolvendo aqui um robô que vai fazer a leitura das intimações sem abrir e vai indicar para o defensor público o que ele tem que fazer, se é uma ciência de audiência, se é apresentar uma contestação, um recurso, enfim, esse é mais um projeto esse é um projeto de inteligência artificial que a gente está fazendo para otimizar, digamos, a triagem ali desse volume absurdo de intimações que a gente recebe. Eu acredito também que também vai ser um projeto de médio e longo prazo, que é a elaboração automatizada de petições repetitivas. Isso ainda não é uma prioridade, está aqui no nosso planejamento, que óbvio, com o uso de inteligência artificial, enfim, mas a gente priorizou neste momento essa leitura das intimações e aprofundar muito a análise de dados. A gente está aqui desenvolvendo também, com ferramenta de inteligência artificial para o ano que vem, um módulo no Verde que é a gestão do órgão. Hoje, eu consigo enxergar pedaços dos dados de cada órgão. Então, eu tenho, por exemplo, um painel de petições iniciais, tenho um painel de petições intercorrentes, tenho um painel de intimações. O objetivo agora é que o defensor público, titular de um órgão, quando ingressar nesse ambiente, ele vai ter todos os dados do seu órgão de atuação, com ferramentas, inclusive, indicativas, por exemplo, de excesso do prazo da prisão. Então, indicativas, por exemplo, de processos parados há mais de 100 dias, há mais de 50 dias. Então, é uma ferramenta aqui de gestão de órgão baseada em dados. Muito bacana, legal demais. Rodrigo, eu vou te fazer aqui então agora umas perguntas rápidas, e aí a sua resposta não necessariamente tem que ser rápida, tá?
qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Seja ela profissional ou seja no âmbito pessoal mesmo? Eu acho que é a paixão pela Defensoria Pública. Eu tive professores na universidade e depois estágios na universidade que me abriram a paixão pela Defensoria Pública, pela causa do acesso à justiça. E a outra dica, me permita, eu vou dar 2 dicas, é ter coragem. Eu tenho uma grande amiga minha que no meu primeiro dia de mandato aqui como Defensor Público Geral, em janeiro, ela me deu uma plaquinha escrita Coragem. E essa plaquinha me acompanha desde então aqui no meu computador e vai até os últimos dias. Para você mudar a cultura, para você mudar o serviço público, você precisa de muita coragem e também de uma boa dose de ousadia. É isso aí, boa. E o que significa sucesso para você? Sucesso é garantir acesso à justiça à população, ampliar acesso, usar a tecnologia para ampliar acesso à justiça. E para quem ficou interessado nos temas que a gente discutiu aqui, tem algum material, além dos artigos que você já citou, que você recomendaria para as pessoas buscassem mais conhecimento? Tem. Eu escrevi um artigo que o Daniel Becker me convidou nesse último livro que ele lançou, Fim dos Advogados, em que eu faço ali uma análise junto com esse meu grande professor de defensoria, que é o Zé Augusto Garcia, sobre uma análise das ondas renovatórias da defensoria, que a gente vem construindo aqui um conceito que a gente está vivendo a 4ª onda renovatória da defensoria, que foi a entrada da tecnologia. A primeira onda renovatória é quando ela nasce muito para um atendimento individual da pessoa pobre. A segunda onda renovatória vem com a constitucionalização, com o Código de Defesa do Consumidor e com a mudança da Lei da Ação Civil Pública, em que a Defensoria passa a ter uma atuação coletiva. A terceira onda renovatória é com a Lei Complementar 132, em 2009, quando a gente passa a fazer litígio internacional, a ter foco em educação para direitos, em mediação, em conciliação, em práticas extrajudiciais. E a gente constrói agora esse conceito de 4ª onda renovatória, que é a entrada da tecnologia para ampliar acesso à justiça, mas sem esquecer os excluídos digitais, porque eu não acredito numa defensoria pública 100% digital. É a Defensoria 4.0, é isso aí. Tá certo. Tá certíssimo. É verdade. E para quem quiser acompanhar mais sobre o seu trabalho na internet, quais redes sociais que você usa? Eu uso todas menos o TikTok. Estou lá no LinkedIn, que é uma questão mais profissional, enfim. Estou muito no Twitter e no Instagram. Eu sigo o Direito 4.0 em todas as redes também que ele está. Obrigado. E convido todo mundo lá a trocar ideias, enfim. Posso deixar meu e-mail aqui, Gustavo, também. rodrigo.pacheco@defensoria.rj.def.br. Estou amplamente aberto aqui a aprender e a gente aprofundar essa conversa. Maravilha, Rodrigo. Adorei nosso papo, curti demais. Parabéns aí a você e a todas as outras pessoas que estão envolvidas nessa revolução aí da Defensoria 4.0 do Rio de Janeiro. Curti demais, que vocês continuem cada vez mais inovando e com esse objetivo que você falou, né, maior, de proporcionar esse acesso cada vez maior das pessoas que precisam de ter acesso à justiça, seja de que meio for, né? E se a gente puder usar a tecnologia para garantir isso, melhor ainda, sai todo mundo ganhando. Muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço, confesso que estou bem feliz, Gustavo, e emocionado, porque de ouvinte passei a estar aqui na bancada com você. Eu parabenizo muito o trabalho que você vem fazendo, que é um trabalho muito de disseminação de conhecimento, de transformação do ambiente do sistema de justiça. O seu trabalho é muito revolucionário também. Estou sempre às ordens. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn.
é só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal!